Então, a partir de agora eu estou gravando aqui, depois eu disponibilizo lá no sistema para vocês essa nossa videochamada, mais especificamente para retirar dúvidas quanto à última aula, que é a aula de peptídeos e proteínas. Se ninguém tiver dúvida pontual, eu vou reforçar alguns pontos com a projeção de alguns slides ali. Logicamente que não vou mostrar todos os slides novamente, igual eu fiz no vídeo que eu já postei, mas eu vou falar um pouco a respeito de alguns pontos, tá? Estão me perguntando ainda sobre a última questão da atividade da semana passada, que é sobre L-aminoácidos, tá? Eu não lembro se eu tinha discutido no vídeo anterior, mas acho que eu discuti sim, tá? Na videochamada anterior. Eu expliquei, mas vamos lá, rapidinho. Quem sintetiza aminoácidos são enzimas. E as enzimas que nós temos, elas têm os sítio-ativos assimétricos. Isso quer dizer que elas são estereoespecíficas, elas não vão se ligar a qualquer molécula e não vão sintetizar qualquer tipo de estrutura. Quando elas sintetizam os aminoácidos, elas conseguem sintetizar apenas os L-aminoácidos. Portanto, nas nossas proteínas aí a gente vai ter só L-aminoácidos na estrutura, tá? Tem a ver com a especificidade das enzimas, com a estereoespecificidade do sítio ativo. Por isso que no nosso corpo só vai ter L-aminoácido compondo as proteínas, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, mandem dúvidas aqui sobre a aula de peptídeos e proteínas, senão eu vou projetar alguns slides aqui. Já passou 5 minutos aqui no meu relógio. Na semana que vem que a gente vai fazer a videochamada com a aula ao vivo, tentem entrar no horário certo, tá? Vou esperar só uns 5 minutinhos para a gente poder começar na semana que vem. Porque enquanto eu estou projetando slide, fica mais difícil aceitar quem está entrando atrasado, tá? Não dá para parar a projeção lá no meio da explicação para voltar aqui e fazer esse aceite, tá? Então, na semana que vem, se programe para entrar no horário, para a gente não ter esse tipo de problema enquanto eu estiver fazendo a apresentação dos slides, ok? Outra coisa, vocês têm acesso ao Minha Biblioteca, está disponível no sistema da Uningá. Lá vocês têm o nosso livro-texto, que é o Princípios de Bioquímica de Leninger. Vocês podem acessar os conteúdos, podem não, devem, né? Acessar os conteúdos. Lá tem capítulos bem completos acerca desses conteúdos que nós estamos vendo agora, inclusive aminoácidos, peptídeos, proteínas. Na semana que vem que a gente começa a discussão de enzimas, você também já pode ler o capítulo sobre enzimas, que isso vai facilitar. Enzimas é um pouquinho mais complexo, tá? Então, se você conseguir ler o capítulo do livro antes da nossa videochamada da semana que vem, facilita bastante, beleza? Bom, como ninguém mandou nenhuma pergunta a respeito dessa última aula que eu postei, eu só vou reforçar alguns pontos aqui que eu julgo ser importante e porque já foi dúvida de algumas outras turmas também, tá? Eu vou compartilhar aqui os slides. Vamos começar lá na ligação peptídica, que é algo que às vezes fica dúvida, tá? Que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está falando de uma proteína, a gente está falando de uma molécula que é grande, de um polímero, que é formado por unidades menores, que são os aminoácidos. Na semana que vem a gente viu, na semana passada, perdão, a gente viu a estrutura do aminoácido. A gente viu que tem um carbono alfa, que é o carbono quiral, que está ligado a um hidrogênio, grupamento carboxil, grupamento amino e radical. Vimos que essa é a estrutura básica, que esse radical vai diferenciar um aminoácido do outro, que de acordo com as características desse radical nós podemos ter as classes dos aminoácidos, sendo eles apolares, aromáticos, polares, carregados positivamente, negativamente, enfim. Nós temos as classificações de acordo com essas características. E quando a gente olha para as proteínas, a gente está olhando para uma macromolécula, para um polímero
que é formado por centenas a milhares de aminoácidos. Se você pega, por exemplo, a estrutura da hemoglobina, que é aquela proteína que nós temos no sangue que transporta o oxigênio, na sua composição ela tem 574 aminoácidos, ou seja, é uma quantidade bem grande. Tem proteína que tem mais, tem milhares de aminoácidos na estrutura. Mas o fato é que cada proteína vai ter um número X de aminoácidos, que é especificado lá no nosso código genético, no nosso DNA, e essa sequência de aminoácidos vai ser importante para a formação dessa cadeia polipeptídica. Para que eu possa formar essa cadeia polipeptídica, essa proteína, eu tenho que unir um aminoácido ao outro. E essa união ela se dá por meio de uma ligação covalente, que nós chamamos de ligação peptídica. A ligação peptídica, para acontecer, precisa obedecer algumas regras. A ligação peptídica não vai acontecer em qualquer porção, em qualquer parte da molécula do aminoácido. Não. Quando a gente olha para a estrutura do aminoácido, e aqui nós temos dois aminoácidos, temos um aqui e temos um aminoácido aqui, não dá para saber qual é, porque aqui a gente não explicitou qual é o radical, mas tem um radical qualquer. Nesse aminoácido aqui, a gente consegue observar aqui, ó, carbono alfa, hidrogênio, grupamento amino, radical, ácido carboxílico. A mesma coisa nesse outro aminoácido. Se eu quero unir um aminoácido ao outro, não é qualquer grupamento funcional do aminoácido aqui que se liga a qualquer outro grupamento aqui. Não. Qual é a regra? É o carbono do grupamento carboxil, que nesse caso aqui não está ionizado, está na forma de ácido carboxílico. É esse carbono aqui que vai se ligar a esse nitrogênio do próximo aminoácido, que é o nitrogênio lá do grupamento amino, tá? Então, o carbono do grupamento carboxil faz ligação com o nitrogênio do grupamento amino do próximo aminoácido. Sempre assim? Sempre, tá? Vai ser sempre entre o carbono do grupamento carboxil com o nitrogênio do próximo aminoácido. Nessa reação, sai uma molécula de água. É uma reação de desidratação. Um dos aminoácidos perde aqui o OH e o outro H. Então, a OH mais H, H2O. Sai uma molécula de água para eu formar aqui o que eu chamo de dipeptídeo. Di porque são dois aminoácidos. Se fossem três, tripeptídeo. E assim por diante, tá? Ficou aqui, portanto, ó, participando da ligação peptídica, o carbono deste aminoácido, o carbono do grupamento carboxil deste aminoácido com o nitrogênio do grupamento amino do próximo aminoácido, ok? Isso daqui é uma ligação peptídica. Se eu quisesse colocar mais um aminoácido, ia ser esse carbono do grupamento carboxil com o nitrogênio do próximo aminoácido e assim por diante. Eu estou condensando duas moléculas, é uma reação de condensação ou conjugação. E como está saindo uma molécula de água, a gente chama que isso é um processo de desidratação. Professor, tem como voltar? Tem como quebrar essa ligação peptídica? Tem. É hidrólise. É a lise na presença de água. Então, entra novamente a molécula de água e você libera os dois aminoácidos. Isso acontece na prática? Dificilmente você vai romper uma ligação peptídica. A ligação peptídica é bastante estável. Você precisa de uma energia de ativação muito grande para poder quebrar essa ligação aqui, ok? Então, geralmente, você fez a ligação peptídica, a cadeia ela vai continuar estável dessa forma. Então, quando eu tenho alguns aminoácidos, por exemplo, dipeptídeo, tripeptídeo e assim por diante, são genericamente chamados de oligopeptídeos, oligo de poucos. São poucos peptídeos. Peptídeo é sinônimo de aminoácido, tá? Então, são poucos peptídeos na cadeia. A partir de 20 aminoácidos na cadeia, a gente já chama de polipeptídeo. A proteína é um polipeptídeo? É, mas para ser proteína tem que ter pelo menos 100 aminoácidos na cadeia. Tá? As proteínas elas têm centenas, algumas milhares de aminoácidos na cadeia. Ok?
É assim que a ligação peptídica acontece. Nesse exemplo que eu coloquei no próximo slide, a gente tem 5 aminoácidos. Professor, como que você sabe que tem 5 aminoácidos? Olhando para os radicais, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 radicais. Ou para o número de ligações peptídicas. 1, 2, 3, 4, somos 1, 5 aminoácidos. Ou olhando para o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Carbonos alfa, tá? 5 carbonos alfa, 5 carbonos dos aminoácidos lá que nós vimos, carbonos quirais. A ligação peptídica está obedecendo a regra que a gente viu no slide anterior. Este é o carbono do grupamento carboxil fazendo a ligação peptídica com nitrogênio do grupamento amino do próximo aminoácido e assim por diante. Carbono do carboxil com nitrogênio do grupamento amino até o término da minha cadeia. Sempre eu vou ter numa extremidade sobrando o grupamento amino, ou seja, livre, né? E na outra extremidade o grupamento carboxil. Então eu chamo essa extremidade de carboxiterminal e chamo essa extremidade de extremidade aminoterminal. Se você tirasse esses radicais e olhasse para essa cadeia, você consegue observar uma repetição dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Tem uma repetição na estrutura. Portanto, esses radicais são importantes para quê? Para dar as características dessas cadeias. Quando você tem a estrutura tridimensional de uma proteína, esses radicais eles interagem. Isso daqui é uma sequência linear. Mas na proteína, eu não fico assim, na forma linear. Eu tenho dobramento. Tem uma estrutura tridimensional que vai ser formada. Tá? Então, isso daqui é o que nós temos quando fazemos as ligações peptídicas para formar aí cadeias cada vez maiores. Beleza? Bom, ligação peptídica. Alguma dúvida sobre ligação peptídica? Acho que não tem muito segredo não, né? Beleza, pessoal? Vocês estão vivos aí ainda? Alguma dúvida? Vai colocando aqui. Se não vai tendo dúvida, eu vou projetar aqui um outro ponto que eu acho que é importante da gente discutir também, só para reforçar. Ok? Vamos lá? Outra coisa importante para a gente ver sobre essa aula, que talvez surja dúvida para você que ainda não assistiu a aula ou para você que não quis perguntar. Bom, quando a gente tem uma proteína, pessoal, essa proteína ela vai ter que se dobrar, tá? Ela vai ter que se dobrar para assumir uma estrutura tridimensional. Nós temos 4 níveis estruturais em proteínas, que nós chamamos de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Lembra que eu falei lá da hemoglobina, por exemplo, tem 574 aminoácidos? Quando eu sintetizo, eu vou adicionando esses aminoácidos na cadeia, tá? Essa sequência linear de aminoácidos, antes de qualquer tipo de dobramento, é o que a gente chama de estrutura primária. Vamos olhar nesse daqui, ó. Então vamos supor que a sequência de aminoácidos era lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina e assim por diante. Isso daqui é a estrutura primária, nem dobrou ainda. É a sequência dos aminoácidos que estão unidos por ligação peptídica. Mas essa cadeia, que não é só isso, porque aqui só está mostrando uma parte, né? Essa cadeia ela vai começar a dobrar. Ela começa a formar alguns arranjos estáveis, onde você consegue observar ali padrões repetitivos de dobramento. Quando você consegue identificar num segmento da cadeia polipeptídica, numa parte daquela cadeia, um padrão de dobramento, ali você está olhando para a estrutura secundária da sua proteína. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, uma cadeia polipeptídica. Eu olho para uma parte da minha cadeia polipeptídica, consigo observar aqui ó, uma estrutura helicoidal. Essa estrutura helicoidal, que a gente chama de alfa-hélice, ou hélice-alfa, é a estrutura secundária presente, por exemplo, nessa cadeia polipeptídica aqui. Ó. Nessa parte da cadeia eu consigo observar
esse arranjo. Que arranjo? Alfa-hélice, hélice alfa. Alfa-hélice é o mais comum, tá? É o que mais acontece. Além de hélice alfa, também tem folha beta, que é o segundo mais comum. Então, folha beta e alfa-hélice, estrutura helicoidal, são os dois tipos mais comuns de estrutura secundária. Agora, se eu olhar para toda a cadeia, para toda aquela sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica, daquela unidade estrutural ali, aí eu estou olhando para a estrutura terciária. É o arranjo tridimensional de toda a cadeia polipeptídica. Se aquela proteína é formada por apenas uma cadeia polipeptídica, ela tem até a estrutura terciária. Mas existem proteínas que são proteínas multi-subunidade, ou seja, proteínas que têm mais de uma subunidade. Se ela tem mais de uma subunidade, ela vai ter estrutura quaternária. Ela pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. Quando eu olho para aquela proteína, para todas as subunidades, eu estou olhando para a estrutura quaternária. Esse slide anterior aqui, ó, se eu olhar para essa estrutura, onde eu consigo observar 4 subunidades, tudo isso daqui, ó, a proteína inteira, eu estou olhando para a estrutura quaternária dela. Se eu pegar uma subunidade, eu estou olhando para a estrutura terciária. Então, o arranjo de 2 ou mais subunidades é o que a gente chama de estrutura quaternária. Professor, mas por que fica dobrado desse jeito aqui? Por que assume essa estrutura tridimensional? Pessoal, assume essa estrutura tridimensional, essa conformação, porque os aminoácidos que estão presentes na cadeia polipeptídica interagem. Ao longo da cadeia eu tenho centenas, milhares de aminoácidos. E cada aminoácido tem um radical específico. Esses radicais dos aminoácidos, eles interagem. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó, poderia ter centenas de aminoácidos ao longo da cadeia. Eu estou mostrando alguns radicais pendurados aqui, ó, para mostrar o seguinte para vocês, que eles podem interagir. Então, por exemplo, aqui, ó, posso fazer uma ligação de hidrogênio. Professor, como é que eu sei que o radical do aminoácido que está aqui pode fazer uma ligação de hidrogênio com o radical do aminoácido que está aqui nesse outro ponto da cadeia? Ué, aí você tem que lembrar lá da aula de água, onde a gente discutiu ligações de hidrogênio e as regrinhas. Está aqui, ó, hidrogênio doador ligado a um átomo eletronegativo e o aceptor oxigênio ou nitrogênio, que também é eletronegativo. Então, esse hidrogênio desse radical aqui pode fazer uma ligação de hidrogênio com o oxigênio do radical do outro aminoácido que está aqui. Ligação de hidrogênio é um tipo de interação atrativa. Agora vamos supor que eu tenho um aminoácido aqui com um radical hidrofóbico e outro aminoácido aqui com um radical hidrofóbico também. Ah, professor, então entre radicais hidrofóbicos também pode ter interação? Pode. Que tipo de interação? Interação hidrofóbica. Também estudamos interações hidrofóbicas. Onde que geralmente acontecem essas interações hidrofóbicas? Com aqueles aminoácidos que estão na parte interna da estrutura tridimensional. Porque esse radical hidrofóbico, ele não tem afinidade com a água. Então, a tendência é ele ficar no centro, na parte interna dessa estrutura tridimensional, ajudando a estabilizar essa estrutura, através de interação hidrofóbica. Tá? O que mais que eu posso ter? Ó, posso ter radicais carregados. Aqui eu tenho um grupamento amino que está carregado positivamente. Aqui eu tenho um oxigênio carregado negativamente. Então, posso ter interação iônica atrativa? Também posso. Ok? Então, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações iônicas, são interações que ajudam a manter a estrutura tridimensional, a estrutura dobrada da cadeia polipeptídica, a estrutura dobrada da proteína. Professor, só interação fraca? Não, às vezes pode ter ligação covalente acontecendo, mas é menos comum. Aqui eu coloquei para exemplificar uma ligação de sulfeto, que é aquela ligação covalente que acontece entre 2 enxofres dos aminoácidos cisteína. Se eu tenho uma cisteína aqui e outra aqui, o enxofre delas pode fazer uma ligação de sulfeto. Isso também ajuda a estabilizar. Mas, predominantemente, para formar a estrutura nativa, que é a estrutura dobrada da proteína, predominantemente eu tenho quem? Interações fracas.
Quais? Ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações iônicas. É isso que ajuda a manter essa estrutura dobrada. Tá? Manter a estrutura dobrada acontece porque radicais interagem, atração entre eles. É importante ter essa estrutura tridimensional dobrada? Sim, importantíssimo. Por quê? Porque é essa estrutura tridimensional que vai ser responsável pelas características da minha proteína. A proteína ela só consegue desempenhar a sua função depois de estar dobrada, depois de estar com aquela estrutura tridimensional. Eu tenho aqui uma proteína dobrada, com a sua estrutura tridimensional. Aqui ela está ativa. Professor, e se eu perco a estrutura da proteína? Se ela desnatura, perde atividade. Então, desnaturação nada mais é do que a perca, tá, da estrutura. Perdeu a estrutura tridimensional. Perdeu esse arranjo aqui, ó, abriu a cadeia. Perdeu a estrutura, o que acontece com a função? Perde. A perda da estrutura suficiente para perder a função é o que a gente chama de desnaturação. O que pode desnaturar uma proteína? Temperatura elevada, aquecer demais. Quando você vai lá e frita um ovo, por exemplo, a albumina, né, que tem ali na clara do ovo, a hora que você aquece, né, fica branquinho ali, ó, desnaturou, tá? Até perde a solubilidade. Temperaturas elevadas fazem isso. pHs extremos. Por que pH? Porque pH tem a ver com concentração de H+. Se eu coloco aquela proteína em pHs extremos, você mexe nas cargas. Você coloca uma proteína, por exemplo, num pH ácido, ela pode ganhar carga positiva. Você coloca uma proteína num pH mais básico, ela pode assumir cargas negativas. Você está mexendo nas cargas, você está mexendo nas interações entre os radicais, porque os radicais que às vezes estavam com carga positiva ou negativa mudam de carga, aí muda a interação. Solvente orgânico vai lá e rompe a interação hidrofóbica. E por aí vai. Os agentes desnaturantes, eles fazem o quê? Eles quebram as interações fracas. Eles rompem ligação de hidrogênio, eles rompem interação iônica, eles rompem interações hidrofóbicas. Por quê? Quem está estabilizando aquela estrutura tridimensional são essas interações fracas. Qualquer substância que chega ali e quebra essas interações fracas faz com que a proteína perca a estrutura. Você não vai quebrar a ligação peptídica, tá? Você continua com aquela sequência de aminoácidos. Inclusive, a proteína ela pode até retornar ao estágio dobrado, né? Em alguns casos. Porque na desnaturação você não está quebrando ligação peptídica, você está rompendo a interação fraca. Lógico que existem processos de desnaturação que são irreversíveis, tá? Mas alguns processos de desnaturação mais brandos podem até ser reversíveis. Por quê? Você não quebrou ligação peptídica, você quebrou a interação fraca. Às vezes você retira o agente agressor, volta para o pH adequado, né? Isso daí pode voltar ao normal. Então, os agentes desnaturantes, eles fazem o quê? Eles fazem com que a proteína perca a estrutura. Perdeu a estrutura, perdeu a função. Então, o processo de desnaturação é um processo bem importante que a gente tem dentro dos aspectos a serem discutidos aqui das proteínas. Beleza, pessoal? Esses daqui eu julgo ser os pontos mais importantes para a gente focar aí em vista daquilo que eu já tinha passado para vocês lá na aula. O que eu peço é que vocês assistam a aula novamente. Quem já assistiu ou quem não assistiu, vai lá e assiste. E depois, se tiver dúvida, me perguntem, tá? Seja na semana que vem, seja via chat lá do sistema, pode mandar mensagem. Se ficou alguma dúvida para quem já assistiu a aula e quer perguntar agora, pergunte para vocês, tá bom? E aí? Todo mundo já deu um oi aqui no chat, só para depois eu computar a presença? Quem não falou ainda, manda mensagem aqui, tá? Se tem dúvida, já escreve. Deixa eu ver se você está vivo. Ou se você já foi embora, né? Beleza, pessoal? Vai fazendo pergunta aí.
Quem entrou depois, semana que vem eu vou fazer a videochamada. E na semana que vem eu vou dar a aula completa, tá? Pela videochamada. Vamos ver como é que fica aí. Se melhora, se piora. Como que fica a interação. Vocês podem ativar o microfone também, tá? Para falar se quiser. Vocês estão mais quietos do que na própria sala de aula. Tá? Estão perguntando sobre a semana que vem, tá? Se vai ter aula por causa do feriado. Então, não sei ainda. Eu aviso vocês, tá? Pela líder. Verdade, terça que vem é feriado. Tinha esquecido disso. Como a gente está seguindo o calendário normal, tá? No feriado não é para ter aula. Então, provavelmente eu não vou poder exigir a participação e nem dar presença na semana que vem. Mas aí a gente vê, tá? Eu aviso vocês. Qualquer coisa, na semana que vem eu gravo a videoaula antes e disponibilizo. Aí pelo menos a gente não fica atrasado com o conteúdo, tá? Mesmo que não tiver na terça-feira a videochamada aqui, aí eu gravo a videoaula ou eu gravo a videochamada que eu vou dar. Bom, vai ter que ser para vocês mesmo. Eu gravo a videochamada antes, na segunda, não sei, disponibilizo, porque terça é feriado. E daí no decorrer da semana vocês vão assistindo e me mandando as dúvidas, tá? Só para a gente não atrasar com o calendário. Beleza, pessoal? Quem tem mais dúvida vai mandando aí. Senão daqui a pouco eu vou parar de gravar. E daí vocês podem mandando as perguntas pelo chat aqui mesmo, tá?